Tudo bem, e vocês? Ai, que ótimo! Não, Lindas prazer como enorme estar sempre, aqui com né? você. Ah, peraí, deixa eu Maravilhosa. tirar os óculos, deixa eu tirar os óculos. Bom, Ai, que Ana Zé, privilégio estar aqui com vocês. Obrigada pelo imagina. convite. A gente está muito feliz de receber a Ana Zé. Para quem ainda não nos conhece, né? Eu sou Iama Araújo, estou aqui com a minha sócia e amiga. Cristina Sávio. E nós duas somos as proprietárias da Prisma, né? Consultoria, assessoria em alimentação. E o nosso objetivo com essa live é trazer aí algumas dicas de uma pessoa que tem know-how, que tem expertise na área de alimentação para vegetarianos e veganos, que é uma dificuldade no cardápio, né, Nazeli? Sim. E principalmente agora nessa época de fim de ano. Uhum. Então, vamos lá, vou deixar a Cristine bater um papinho com você também e a gente pode começar. Bom, Tá boa ótimo. noite, Ana Zélia. Obrigada por Boa aceitar nosso noite. convite. Um grande prazer te ter aqui com a gente. Foi Ah, eu que nossa aluna, agradeço. né? E agora tá praticando de uma forma linda, né? Que a gente tem acompanhado. Obrigada. Nós somos nutricionistas de alimentação coletiva, então nosso objetivo hoje, né, para quem está nos escutando, não é convencer ninguém a ser adepto ou não do vegetarianismo, do veganismo, né? Mas sim Uhum. respeitar as escolhas individuais de cada um e que tu, com a tua experiência, tu possa nos dar algumas orientações, ideias, né? Já que nós estamos chegando no final do ano. Então, a gente está nessas escolhas alimentares tão difíceis agora e a gente precisa não só nos restaurantes, mas também receber pessoas nas residências, né? E as pessoas precisam Isso. ter essas opções para todo mundo, né? Para a gente respeitar as escolhas alimentares de todos. Isso Então, a mesmo. gente gostaria de começar a nossa live pedindo para te se apresentar, falar um pouquinho da tua história e por que tu escolheu trabalhar com esse tema, né? Tá certo. Então vamos lá, meu nome é Ana Zélia Guimarães, sou nutricionista há quase 10 anos. Tive o privilégio de ser mentorada e guiada pelas professoras Yama e Cristine Savi. Foi um privilégio muito grande. Aprendi demais com vocês. E volta e meia aí eu continuo lembrando aí dos ensinamentos de vocês. E assim que eu me formei, minha primeira prática foi na nutrição clínica. Então, eu trabalhei aí por 8 anos na nutrição clínica, com vários tipos de doenças, patologias, cirurgias, enfim. E eu sou vegetariana desde criança, né? Mas nunca pensei que trabalharia com esse público. Mas por eu ser vegetariana, meio que fui conduzida a trabalhar com vegetarianos. Quando eu tive meu primeiro filho, eu senti a necessidade de me afastar um pouquinho do hospital, que tinha uma carga horária bem pesada. E eu falei assim, acho que eu posso pegar o consultório, né? Eu saí do hospital, e comecei a trabalhar só com consultório, e esse público foi me procurando. E aí foi quando eu decidi mesmo trabalhar só com vegetarianos e veganos. E aí eles tinham uma necessidade também de praticar, né? De comer, de se alimentar, de aprender os novos pratos. E aí eu comecei a fazer os workshops. E aí, assim, os workshops aplicados para a ceia de Natal foi um dos primeiros, e aí para laticínios, e aí sempre procurando mesmo a demanda, a necessidade de cada grupo ali que estava querendo. Então foi bastante interessante, eu fui guiada, na verdade, eu fui encontrada por esse público e eu amo. Eu nunca pensei em trabalhar com esse público, e eu sou apaixonada, principalmente pela minha vivência, né? Por poder ensinar realmente o que eu pratico, o que eu faço, eu acho que isso torna o caminho muito mais fácil para os meus pacientes, para os seguidores também e para os meus alunos dos workshops. E é o seu dia a dia, né, Nazeli? Então é Sim. importante, como você, milhões de brasileiros aí têm a dificuldade de encontrar, inclusive, nos restaurantes, na casa de familiares, o que é que a gente vai comer no Uhum. final do ano, né? Sim, Porque com certeza. na ceia de Natal, no Ano Novo, se a gente parar para pensar, quase tudo tem algum produto de origem animal. Então, é Tem. importante a gente começar a pensar, incluir esse público e você, como adepta, né, como uma pessoa que vive esse estilo de vida, seria a pessoa realmente mais indicada para poder estar aqui com a gente nesse momento. Então, nós estamos muito felizes de recebê-la.
Ah, que bom, obrigada. E, Anazeli, eu queria... Bom, quanto ao que tu falou, isso é fundamental. Eu sempre falava nas minhas aulas que eu achava que os estudantes eles tinham que experimentar ficar sem açúcar, experimentar ficar sem gordura, Eu experimentar lembro. ser vegetariano, sem glúten, né? Aham. Para poder instruir melhor os seus pacientes, Entender. né? E, Entender, sentir, né? Então, aham. realmente é muito a tua vivência ela é fundamental na tua escolha, né? E Sim. eu gostaria que tu explicasse para nós, para as pessoas que estão nos assistindo, então, o que é, afinal de contas, o vegetarianismo e quais as variações, né, que tem. Uhum. Então vamos lá. O vegetarianismo ele tem muitas variações, né? E a gente começa falando aí. A pessoa, quando ela dá o primeiro passo no vegetarianismo, ela começa excluindo as carnes, né? Aí tira todas as carnes, carnes brancas, carnes vermelhas, e aí ele se torna o ovo lacto vegetariano. Então ele mantém o consumo de ovos, leites e derivados. Aí, geralmente eu digo que esse é o primeiro passo e que um passo ele chama o outro. É meio que natural você querer caminhar para começar a restringir um pouquinho mais. O próximo passo seria leite e derivados. Aí a gente tem o ovo vegetariano que mantém ovos, retira leite e derivados. Ou o lacto vegetariano que retira ovos e mantém leite e derivados. E a gente tem o ovo vegetariano e o lacto vegetariano. O próximo passo é o vegetarianismo estrito, que é a retirada de todas as carnes. Aí, quando eu falo carnes, entra também frutos do mar e outras variações também, os embutidos, os enlatados, que quando a gente fala muito na prática mesmo do restaurante, do centro de alimentação, as pessoas não entendem. Acham que carne seria só a carne vermelha, né? E pode Verdade. comer frango, pode comer linguiça, salsicha. Então, para quem trabalha nessa área, é sempre importante saber que carne é qualquer derivado mesmo. E o vegetariano estrito, ele vai abrir mão de todas essas carnes, leites, ovos e derivados também. E aí, qual seria a diferença entre o vegano e o vegetariano estrito? Isso. Na forma alimentar não tem diferença nenhuma. Então, pensando em nutrição, alimentação, é a mesma coisa. Só que o vegano, ele expande a alimentação para o estilo de vida. Então, quando eu falo do veganismo, eu tenho o vegetariano estrito, que na vida dele, no estilo de vida, ele vive também o vegetarianismo de formas a não utilizar nada que contenha ou que venha de origem animal. Então, couro, queratina de produtos de pele ou de cabelo, hidratantes, cosméticos que tenham sido testados em animais. Então, vai muito além, vai mesmo de um estilo de vida. E aí, esse seria o vegano. Sim, e nesse caso, e você, no caso, trabalha com o público de todas as formas, tanto vegetariano, ovo Isso, lacto vegetariano, e você, isso. nessa sua prática profissional, você trabalha com todos eles, né? Mas a Com partir do todos momento eles. que você faz um cardápio, por exemplo, para um vegetariano estrito, você já está abarcando todos os demais, não é isso? Isso. Isso mesmo. Mas acontece muito de, assim, principalmente agora que está tendo muito documentário, muita questão ambiental e ética, Sim. falando sobre o vegetarianismo e os impactos aí da alimentação com carne no planeta e tudo isso. Aí a gente tem os documentários trazendo esse público mais consciente. Então, assim, eles querem mudar a alimentação, mas eles não têm ideia de por onde começar. Então, aí eles vêm e me perguntam qual é a melhor forma de começar. E aí eu tenho que entender todo o contexto, né? De vida, como é que ele vive, como é que ele trabalha, o que que ele faz, para a gente saber se a gente pode fazer uma transição mais rápida, uma transição gradual. Então, muitas vezes eu prefiro que o paciente vá de uma forma mais lenta e mais consciente. E, por exemplo, alternando cardápios. Então, em dias alternados. Ou a gente começa com a segunda com carne, que é bem popular, né? Agora. E aí a gente vai alternando os dias. Ou quando ele já fica um pouco mais à vontade, a gente retira as carnes. Aí tudo vai de acordo com o contexto. Também tem muitos casais, eu atendo muitos casais. Então, por exemplo, o marido é vegetariano, mas a esposa não é. Mas Ah, eles isso é muito querem bom. tentar casar isso. Aí eu organizo o cardápio com eles, cada um com seu plano alimentar. Mas tentando trazer para o cotidiano uma facilidade maior também.
então ainda atendo também o público que não é vegetariano, principalmente nesses casos de casais e companheiros aí. É questão gradativa, né? É uma mudança de hábito alimentar muito Isso. radical para quem não nasceu no meio em que já fazia esse estilo desse hábito e estilo de vida, né? No seu caso, por exemplo, você falou, eu Muito. sou desde criança, então é mais fácil, Uhum. inclusive, ter Super. opções diferentes de alimentos. Mas eu Isso tiro por mesmo. mim, né? Eu que venho de uma família que não tem vegetarianos, eu imagino que se eu mudar esse estilo de vida, realmente eu iria sofrer. Então, acho que a melhor estratégia Sim. é ir com calma, né? Ir devagar Isso. e com boas escolhas, orientado por um nutricionista, por favor, né? Sim, porque acontece muito de mudar sem a orientação nutricional, né? E aí, quando vem essa orientação, a gente tem muito o excesso de carboidrato na alimentação vegetariana. Então, tem que tomar muito cuidado. E acontece muito uma mudança de composição corporal bem drástica, assim. Ou de ganho de peso, ou aumento de percentual de gordura. Então, é muito importante ser guiado para a gente fazer as trocas corretas. Porque muitas vezes a gente não sabe, né, o que é proteína e o que é que não é. Que na alimentação vegetal muda muito assim os grupos alimentares para não Sim. cometer excessos. E fazer as combinações adequadas é extremamente importante, Isso. né, Ana Zélia? Muito, muito importante. A gente tem casos, inclusive, de crianças muito pequenas que não são de famílias vegetarianas, mas resolvem ser, né? Nossa, sabe, eu acho que eu já tive umas 5 crianças assim, que a mãe chega desesperada. Não quer comer Exato. carne, mas por quê? Não sei. Não quer comer carne, não gosta do sabor, ou às vezes tem um coleguinha que influenciou e eles realmente não querem. Não querem. E aí a gente vai trabalhando nisso. Eu gosto muito quando o pai tá, principalmente quando é adolescente ou jovem, para conscientizar o pai que, como isso não é da nossa cultura, realmente é um choque muito grande. Então, os pais Aham. chegam bem assustados e falam assim: ah, vai ficar doente, vai ficar fraco, não vai ter o desenvolvimento, a maturidade correta. E aí eu vou conscientizando tudo isso, de que tudo é possível com uma alimentação adequada e colocando os nutrientes de forma correta. Porque as carências elas podem existir, né? Com certeza elas podem existir, mas quando bem conduzida, bem guiada, de forma nenhuma, só vai ter benefício. Ótimo. E você tem experiência assim com restaurantes, Ana Zélia? Porque é fato, né? A gente andou pesquisando e viu que tem mais de 30 milhões de brasileiros hoje vegetarianos ou veganos, né? Aham. E a gente percebe que muitas vezes os restaurantes não estão preparados para esse público, para receber esses públicos, né? Você Sim. tem aí alguma dica? Você tem experiência nessa área de refeição coletiva que possa aí ajudar a gente, ajudar o pessoal que está nos assistindo? Só mais uma, complementando a pergunta da Yama, tu acha que Aham. Brasília, que é a cidade que a gente está, né? Ela tem restaurantes que atendem esse público suficientemente? Tem, Para agora atender a tem. demanda? Tem, agora tem. Bem no comecinho mesmo, eu lembro na época da faculdade, realmente a gente não tinha. Tinha uma opção vegetariana, com muito leite, ovos e derivados, e um restaurante que eu lembro que tinha opções vegetarianas. Então, agora a gente tem restaurantes completos veganos, a gente tem linhas grandes de restaurante que tem opções vegetarianas e veganas. Então, é bem legal. Agora, sim, tá super tranquilo. Na área de alimentação coletiva mesmo, eu não tenho a experiência profissional. Eu tenho mesmo a experiência como consumidora, que eu sempre procuro. Tá procurando um restaurante novo que abriu até para poder orientar os pacientes com relação a eles terem escolhas saudáveis ou não. Porque agora a grande preocupação não são as opções, porque opções tem, mas é saber se essa opção ela vai ser Escolher saudável ou não. adequadamente. Isso, isso. Mas a gente tem muitos restaurantes bons em Brasília, muitas lanchonetes. A gente tem de tudo já. Desde de comida de boteco, comidas mais. Eu sinto um pouquinho de falta de comidas mais sofisticadas. Isso eu realmente ainda não É encontrei. Um verdade. restaurante com comidas pratos mais sofisticados. Um prato à la carte, assim, que chame a atenção, sabe? Que tem um sabor mais diferenciado.
ainda não encontrei, pode ser que tenha, né? Mas ainda não encontrei. Mas tem grandes restaurantes que já têm opções interessantes também. Mas aí esses restaurantes que você está falando são restaurantes específicos ao público, né? Ao público vegetariano, né? Mas Tem e alguns? tem alguns que tem assim, essa situação mista, porque, claro, Tem. vegetariano ou não, a gente quer socializar, né? E Isso, restaurante isso. é um local de socialização, né? De Com troca de certeza. experiências, de receber famílias, né? E nas famílias a gente vai ter os dois Aniversários. públicos, né? Isso. E é muito bom quando a gente tem essa opção. Então a gente já tem também. Pode citar nomes? Não? Fique à Não. vontade. Você é a Pode. nossa Por convidada, você é a exemplo. nossa convidada, você manda. Ótimo. Então, a gente tem o coco bambu, que é bem grande. Então, ele realmente, muitas pessoas vão para fazer essas confraternizações. Então, já tem opções veganas e vegetarianas. A gente tem o madeiro também, que tem opções. Inclusive, tem tanto opções um pouco mais trabalhadas, tipo moqueca, algumas, quanto coxinha, que é uma coisa tão simples, É, de coxinha de é. palmito, que eu vi uma vez. E que, assim, é super simples, não vai mudar muito da rotina da cozinha, do preparo ali, do manuseio. Não muda muita coisa. Dá para encaixar algumas coisas. Então, fica, assim, bem legal, bem prático de estar incluindo. Posso ler? Pode? Bom, então chegamos na hora das receitas, né? Aham, Então a gente gostaria mesmo de pedir que tu falasse sobre algumas receitas que podem ser utilizadas agora nessas festas de final de ano e não só nas festas de final de ano, né? Mas aham, também, como a gente falou, para receber pessoas em casa, para os restaurantes, para que eles possam oferecer para a sua clientela vegetariana, né? Então, se tu aham. pudesse Ótimo. citar algumas receitas e explicar um pouquinho para a gente, seria ótimo. Tá bom, vamos Algumas lá. sugestões aí, o que, que você dá de Sugestões. sugestões? Porque a gente espera também, com essa live, atingir aí empresários, donos de restaurantes, né? Pessoas que Aham, estão interessadas de fato ao cardápio mais inclusivo, que é uma sim, necessidade real e eu acredito que é uma tendência. Como você sim. falou, há 10 anos atrás, quando você formou, você tinha dificuldade de encontrar um restaurante que fosse vegetariano. E hoje, pelo menos aqui no Distrito Federal, a gente já dispõe de algumas opções, né? Isso. Mas é sempre bom você falar também para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e querem saber um pouco mais e que vão receber alguém agora nas festas de fim de ano, não somente empresários, né? Mas pessoas que Aham, vão receber e o que é que vão fazer para o Natal, o que é que vão fazer para o Ano aham. Novo, né? Então a Beleza, gente então fica vamos lá. aguardando aí as suas dicas. Tá bom. O que a gente tem? A gente já tem no mercado marcas comerciais que têm algumas carnes vegetais. Então, é sempre bom, se você não tem habilidade ainda de preparar, porque realmente as carnes vegetais preparadas em casa é um nível bem mais avançado da culinária vegana ou vegetariana. Mas a gente já tem as carnes industrializadas, que não são completamente saudáveis, mas são muito oportunas quando a gente precisa. Então, essas festas de fim de ano, que a gente sabe que são exceções, né? Como qualquer outra Aham, sim. alimentação, são exceções. E para facilitar também para quem está preparando. Então a gente tem opção de tender vegetariano, tender Ah, vegano, bom. que a marca pode citar, né? Pode? Bom, eu só tenho uma marca que eu conheço, acho que não tem outra, a não ser que tenham pessoas que façam e revendem, que é da marca Goshen. Então é bem prático, você compra e assa como um peru. Então é uma boa opção. Tem E os a... embutidos. Oi, pode falar. Oi, desculpa te interromper. E a base Claro. desses alimentos, né? Você falou, é uma carne, parece um tender, Isso, mas a base é isso. o que exatamente? É a proteína do glúten. Então, do trigo do glúten se extrai só o glúten, que aí fica uma massa bem homogênea, que quando no Sim. cozimento aí ela fica bem firminha. Aí ela dá essa consistência de embutido, de enlatado. Então, tanto salsichas quanto embutidos, aquela carne vegetal moída, a maioria delas são poucas que não contém glúten.
Então, elas são à base de soja, glúten ou a proteína texturizada de ervilha, que eu acho uma grande inovação, que foge um pouco da soja e foge um pouco do glúten, que é bem legal a proteína de ervilha também, mas ela ainda é pouco difundida e aqui em Brasília encontrar ela é difícil. É mais fácil achar ela em São Paulo. Mas então esses alimentos são à base desses três alimentos aí que a indústria utiliza. E aí, o que a gente pode utilizar? A gente tem da marca Futuro Burger. Futuro Burger, é um hambúrguer. É a Fazenda do Futuro, na verdade, que aí é uma linha. Aí tem as salsichas, tem linguiça, tem a carne vegetal. E aí, com essa salsicha, a gente pode fazer vários pratos que a gente encontra na ceia de Natal comum. Que aí vem as farofas, vem o salpicão, aí dá pra gente usar também. Então, a gente já consegue incluir. Que mais? Aquela saladinha de repolho agridoce, também que se usa bastante. Bem tradicional. Né? Bem tradicional. A gente tem a maionese, a Hellmann's lançou agora uma maionese vegana. E a gente tem outras marcas também. Tem a No Mayo, que também é só uma linha só vegana, então a gente tem opções. Tem opções caseiras também, que tem como a gente fazer e fica super gostoso. Então é basicamente você tirar a maionese e o prato ele já vai ficar todo vegano. Tá bom? Seria mais ou menos isso. E nesse caso dessa base da maionese vegana, seria o quê, Ana Zélia? Para dar consistência e de maionese mesmo? A maionese que eu... Porque assim, eu sempre tento, quando eu vou... Eu gosto muito de ir para a cozinha e testar. Quando eu procuro testar um prato para aparecer, eu procuro tentar entender qual é o valor nutricional daquele alimento em si. E tentar não deixar ele com muito carboidrato. E aí, a gente tem muitas maioneses à base de batata, inhame e tudo. Mas quando a gente pega uma maionese, a gente vai passar num pão. Aí eu vou pegar uma maionese de batata e passar num pão que é carboidrato. Então eu tento evitar esse tipo de coisa. Então a maionese que eu mais amo e que eu acho que fica muito legal e que não tem conservante nem nada, ela é feita com a polpa do coco verde. Então assim, é incrível. Você vai tirar a água do coco verde e tira aquela polpa branca. Quanto mais durinha ela tiver, melhor. E aí a gente vai liquidificar ela com um pouquinho de... Ai, gente, é maravilhosa. E fica com gostinho mesmo. O truque eu vou dar qual é no final. Aí, assim, um fiozinho de azeite. Essa hora é uma maldade, né? Todo mundo aí que tá esperando jantar e você fala de coisas. É verdade. É verdade. E aí a gente vai liquidificar sem água, porque ele já tem bastante líquido, né? A gente vai liquidificar, vai botar um pouquinho de vinagre, um pouquinho de limão, sal, e o toque que vai fazer com que ele pareça realmente com a maionese é o sal negro. O sal negro, ele tem enxofre. Então, vocês já sentiram o cheiro do sal negro? Sim. Ovo, né? Então, ele vai dar aquele cheirinho de ovo e vai dar o sabor também. E ele também vai ajudar a encorpar. Então, quando liquidificar, e aí o ideal é bater bem, ele vai ficar na consistência certinha. E ama, não precisa colocar mais nada. Não precisa de ótimo. Já vou tentar. Pode testar, porque ele dá certo, fica maravilhoso. Então, essa maionese aí, deixar ela bem encorpadinha, né? Se não tentar, ela não vai ter necessidade de agregar mais líquidos, né? Então, não exagera no vinagre, não exagera no limão e deixa ela bem durinha, porque quando colocar na salada, que os vegetaizinhos vão soltar um pouquinho mais de líquido, né? Então, ele tem que tomar cuidado já com isso para não ficar muito aguada. E aí, essa salada de repolho, ela fica perfeita. Tá bom? Salpicão também, mais? Né? No salpicão também. E aí o salpicão, a gente tem uma opção que foge aí das carnes vegetais industrializadas, que seria a carne de jaca. A carne de jaca, ela pode substituir o frango. Então ela desfia igual o frango. Então ela fica bem legal. Então tem vários tutoriais aí no YouTube ensinando a fazer. E aí a gente pode deixar ela prontinha e desfiar e fazer o salpicão também, que fica maravilhoso, fica bem legal. É muito usado em coxinha, né? Eu vejo coxinhas para vegetarianas. Fica muito salgados, né? Isso, e recheio passa de o frango, né? Passa tranquilo. Tranquilamente. E assim, a gente tá na época da jaca. Então, o que eu gosto de fazer?
é pegar jaquinhas pequenas. Quanto menorzinha, melhor, porque ela não vai ter semente. E aí, e também fica prático porque você põe inteira na panela de pressão. Porque quanto mais você tem que ficar cortando, mais trabalho vai dar, que ela vai soltando aquela cola. Então, assim, põe Aham. inteiro na panela de pressão, cozinha e depois continua o preparo, fica muito legal. Com E custo casca e tudo. tudo. Né? É, Né? nossa. Isso. Com casca e Com, tudo. com casca e tudo. Aí, assim, Gente, você é quase cozinha com uma casca. punk, né? Porque a gente vê É tanta quase uma jaqueira aí pelos quintais. Aqui no Muito! plano piloto tem muita jaqueira. na Tem. rua. No Sudoeste a gente tem a Avenida das Jaqueiras, né? Tá lá, de Aí, graça, então é tá, só então de pegar. graça. É. É uma opção E aí você. econômica. Isso mesmo. E aí você vai colocar direto na panela de pressão, e aí depois que cozinhar que você vai cortar. E aí depois que vai temperar, fazer os procedimentos normais. Mas é bem legal. Ah, legal. E, Anazeli, e quanto às sobremesas, né? Porque as sobremesas tradicionais levam muitos ovos, leite, Isso. queijos, né? Até queijos também. Aham. Depois eu quero perguntar de uma sobremesa específica que eu vi num dos teus workshops, eu vi que tu faz essa Ai, sobremesa. que Mas legal. sobre agora para o Natal, o que tu sugere? Tem aqueles fios de ovos, né? Muito comum no Aham. Natal também. O que a gente poderia fazer de sobremesa mais elaborada, né? Que não fossem só as Aham. frutas, né? Para oferecer. Isso. É, que realmente eu acho que todo vegano morre de raiva quando vai no restaurante e tem como sobremesa opção frutas. Salada de É, fruta, né? Não precisa, tem muito. O leite, ele é muito fácil de substituir. Então, o leite, quando a gente troca pelo leite vegetal nas receitas, ele praticamente vai passar batido, não vai fazer diferença nenhuma. O leite de soja, industrializado mesmo, ele vai ficar mais característico ainda. E como ele tem baunilha, ele fica bem legal de usar nessas receitas como pavê, mousse, danette. Fica bem mais prático de usar ele, fica mais fácil, a receita fica mais característica. Os ovos, eles já são um pouquinho mais. Não é que é difícil substituir, mas cada receita vai ter uma substituição diferente. Então, por exemplo, tem algumas receitas de bolo que só colocar a linhaça fica incrível. Tem outras receitas que nem colocar nada você precisa. Então, depende muito do preparo. Mas, por exemplo, a rabanada, que é típica agora da época, né? A gente vai conduzir da mesma forma, com o leite vegetal, a canela, o açúcar, enfim. E no lugar do ovo, a gente vai usar a mucilagem da linhaça. Então, a gente vai colocar a linhaça de molho e quando ela soltar, a gente dá ali mais ou menos... Eu gosto de deixar 1, 2 horinhas, né? A gente sempre tá na cozinha mais tempo, você coloca e esquece, deixa ali, depois pega. Com um pouco mais de água, para ela ficar mais aguadinha e você conseguir coar. É importante coar para ficar uma finalização bonita, né? Porque se a gente põe a linhaça, vai ficar sementinha, não vai ficar uma preparação ali limpa, vai ficar com aquela característica assim mais grosseira. Então aí peneirou, vai ficar aquela babinha, aí a gente vai usar como se fosse o ovo e vai conduzir normalmente. E aí vai ficar a mesma coisa. Idêntica, né? Em termos de Idêntica. sabor também, imagino que não tenha grande A diferença. mesma coisa. A mesma coisa. Eu experimentei em uma lanchonete aqui em Brasília o ano passado, uma rabanada, gente, perfeita. Incrível. A mesma coisa. Aí, ó, fica a dica aí pro pessoal que tá pensando em fazer rabanada já pro Natal, né? Que tem essas Pode fazer. opções. Tem outras opções. E assim, ninguém percebe a diferença. Minha mãe já fez bolinho de chuva. E bolinho de chuva a gente sabe que é bem chatinho, né? Pra dar ponto, na hora da fritura. E assim, ele ficou incrível. Eu falei, mãe, se brincar, ficou mais gostoso que o outro. Nossa, que maravilha. Que ótimo. E, Anazeli, eu vi uma foto do brigadeiro que tu faz, né? E aparentemente, visualmente, ele parecia estar delicioso. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa receita, que é uma receita extremamente tradicional e que todo mundo gosta, né? A maioria todo mundo gosta. E pode, inclusive, entrar lá como sobremesa para os restaurantes também, né? Muito. É super facinho. Brigadeirão, isso.
É super tranquilo, assim, o brigadeiro, na verdade, quando eu era só vegetariana, porque antes eu era só vegetariana, eu consumia leite e derivados, e aí depois que eu decidi retirar. E eu nunca curti brigadeiro. Só que depois que eu me tornei vegana, assim, vegetariana estrita, aí eu senti a necessidade de um doce diferente. Aí eu fui buscando essas receitas. A primeira receita, assim, que foi o boom, foi o sucesso dos workshops, foi o brigadeiro de inhame, que foi o que eu levei para o VegFest Brasília também, que eu Sim. participei. Então, assim, foi super sucesso, porque ele é funcional. E, assim, a consistência fica maravilhosa e tudo. Só que ele não é tão rápido de fazer, não é tão prático. E, assim, para chegar na consistência que eu gosto de fazer uns 2 dias antes e deixar ele na geladeira. Porque o amido resistente vai ativando e aí ele fica na consistência perfeita. E aí eu descobri esse outro que foi o que eu postei, que você viu, sabe? Que é com o leite de coco em pó, que é um super coringa Ah, na cozinha, muito coringa mesmo. Porque com ele você vai poder fazer o leite condensado, e aí qualquer receita que você usar o leite condensado, você pode colocar o leite condensado de coco, que fica a mesma coisa. Se você não gostar do gosto de coco, você pode usar o leite de arroz em pó ou leite de soja em pó também, que vai ter a mesma finalidade. E aí e esse tu pode explicar brigadeiro, para a gente como faz? ó, o leite de coco, eu tenho que, a proporção mais ou menos seria de 1 xícara do leite de coco em pó para um Aham. terço de xícara de água fervente. E aí você vai colocar no liquidificador, bater bem. Uhum. Se necessário, coloca um pouquinho de açúcar ou stevia ou algum adoçante, outro adoçante, e liquidifica bem. Quanto, assim, 1 terço de água, ou 1 terço de xícara ou menos, para ele dar uma consistência bem cremosinha. E aí ele vai para a geladeira, ele firma mais um pouquinho, aí ele já fica o leite condensado. Aí, Para uma calda de bolo, você nessa mesma receita, só acrescentando o cacau, o chocolate em pó, aí você já vai ter essa cobertura que cai no bolo e fica perfeita. E aí, para fazer o brigadeiro, você leva para a frigideira e mexe. E aí fica o sim. brigadeiro. É muito Ah, prático. ótimo. É muito prático. É, Eu fui optando, assim, pelo brigadeiro, principalmente por causa das festinhas de aniversário. Porque aí nas festinhas de aniversário do meu filho, mesmo eu tinha que levar. Assim, ele ia querer comer, aí eu falava, é melhor eu levar alguma coisa. Aí eu sempre pergunto pra mãe, né? Posso levar? E eu levo uma bandejinha. E aí lá eu converso com as mães, ó, eu trouxe um docinho vegano, tá lá na mesa. Aí todo mundo já sabe, já vai. E aí, assim, eu comecei assim, porque realmente é importante incluir as crianças para que elas não se sintam ali fora do grupo claro. ou achem que a exclusão alimentar dela é ruim, né? Sendo que é um motivo muito importante, muito bom. E aí eu fui levando isso. E aí eu cheguei nesse ponto do brigadeiro porque ele é prático. Eu É precisei, mesmo? a gente estava em São Paulo, pois é, e na casa de uns parentes eu queria fazer um brigadeiro. E eu falei, eu não vou conseguir fazer o brigadeiro de inhame agora. Aí eu falei, vou ter que dar um jeito. Aí eu consegui fazer assim, e deu. Em qualquer lugar você acha leite de coco em pó, os ingredientes, bater rapidinho e pronto. Ele dá o ponto rapidinho e assim, é só esperar esfriar, você já enrola. E o granulado você pode passar tanto no nibs de cacau, quanto no cacau em pó, que fica uma trufa, ou no granulado, né? Que a maioria dos granulados, eles não têm leite. Então dá para usar também. E em termos de custo, Ana Zélia, porque é normal que um empresário, por exemplo, que trabalha num Sim. restaurante self-service, que seja, né? E quer Aham. oferecer esse tipo de receita como opção vegetariana. Em termos de custo, sai muito diferente do tradicional? O brigadeiro, eu acredito que um pouco a mais. Porque o leite de coco ele é um pouco mais, ele vai ser um pouco Mas, mais caro que o leite integral em pó. Mas assim, também ele não vai sair com uma grande, não tem uma grande demanda. Então é importante você ter essas opções, mesmo que elas sejam um pouquinho mais caras, para você ter aquele público. Ele tem uma sim. durabilidade maior, né? Então tem como a gente trabalhar isso. As receitas que agregam muito valor, elas vão trabalhar muito as castanhas. Então, assim, a castanha de caju, ela é muito coringa na alimentação vegana também. Então, assim, muitas sobremesas a gente usa bastante. Então, ela acaba elevando bastante o custo.
Mas tem como a gente fazer outras sobremesas com um custo menor. Como, por exemplo, o brigadeirão que você citou, a gente vai usar ali para fazer um mingauzinho de amido de milho. Aí a gente coloca os chocolates veganos em si, eles também não são tão caros agora. A gente tem muitas opções nessas casas de confeitaria também que tem opções que são bem tranquilas, assim, bem similares ao outro. Então dá pra gente usar, e a gente vai usar o amido de milho, o chocolate em si, né, dando preferência para um teor maior de cacau. Então a gente consegue ter sobremesas mais acessíveis, mais baratas também. Sim, e consegue fugir um pouco da fruta, ter uma sobremesa elaborada, né? Sim, com certeza. Porque é um sofrimento, né? Demais. Você se preparar para uma sobremesa e encontrar só fruta. Porque fruta, graças a Deus, a gente está num país que tem muita opção. Então, em casa, no nosso cotidiano, a gente já tem a presença de muita fruta. Isso. Quando a gente sai, a gente quer comer uma coisa diferente, né? Exatamente. Mousse. Então, o mousse, o leite de coco em pó ou outro leite de coco vegetal também é ótimo para fazer as mousses. Ou o próprio amido de milho também, se você souber fazer com um pouquinho mais de cacau, com um pouquinho mais de chocolate, dá para fazer um mousse legal também. Aquela textura tipo danete, então tem opções legais. Em termos ainda de custo, Anazeli, você falou do leite de coco, falou do leite de arroz também, falou do leite de soja, né? Desses três, assim, se a gente fosse dar uma dica para um empresário, ou mesmo para uma pessoa que quer começar a trabalhar com a parte de confeitaria para esse público específico, qual dos três você acha que seria o mais viável economicamente? Porque, infelizmente, né, em se falar em alimentação coletiva, a gente tem que sempre pensar na questão custo, né, gente? Com Nenhum restaurante certeza. sobrevive no vermelho. Então, por isso eu estou insistindo nessa pergunta, porque eu acho que é uma dúvida que é de todos, né? Será que é caro eu introduzir no meu restaurante uma alimentação específica a esse público? Será que é viável economicamente? Então, você até falou, realmente, são minorias, a gente vai fazer pouquinho, tem uma durabilidade maior, mas o empresário também pensa, dentre essas alternativas que você citou, qual é mais viável? Ó, a gente tem o leite de soja, pensando em comprar o produto pronto, o leite de soja ele é dos mais baratos, dos mais acessíveis. Leite de castanha, até o próprio leite de amendoim, leite de arroz, eles vão sair mais caros. Pensando na confeitaria mesmo, os principais, a gente pensa muito no sabor, porque os leites vegetais eles podem acentuar muito o sabor. Então, o de coco e o de amêndoas são os mais utilizados na confeitaria. O de coco ele vai ter um valor menor do que o de amêndoas. Então, o de coco seria a melhor opção. Mais em termos acessível. mas em termos de sabor, não modifica muito o seu Não de coco, modifica. que é o gosto mais forte? Não. Se ele for caseiro, não. O de coco, a caixinha, ele vai mudar bastante o sabor. Sim, então, se for pensando em não mudar o sabor, o de soja seria melhor. Agora, se for pensar em fazer, e até em casa, para quem está aí pensando em preparar em casa, os leites que têm o melhor custo são o de coco, o de amendoim, que é fantástico também. Ele não fica, embora ele seja de amendoim, que ele é bem acentuado, o leite de amendoim não fica com gosto tão forte de amendoim. Então ele é bem legal para estar utilizando aí. Eu gosto de utilizar ele até na própria culinária mesmo, em purê e outras preparações de cozinha, que também fica legal. Então dá para usar. Então, por exemplo, se o dono de restaurante e o cozinheiro estiver pensando em fazer, a durabilidade deles é pequena. Entretanto, você pode congelar. Então, se você pegar e congelar, você vai ter ele ali pronto para usar. Descongelou, ele vai ficar do mesmo jeito. Então, é bem legal. Ótimo, isso é importante. Entendi. Isso. Anazeli, como nutricionista, você tem alguma referência que possa dar para quem está nos assistindo de qual é essa durabilidade? Qual é o tempo de prateleira médio? Assim, vou fazer o leite de coco em casa, né? Mas também vou fazer o leite de coco lá no restaurante que eu estou trabalhando ou restaurante que eu sou dono. Numa temperatura de refrigeração. Vamos colocar assim, temperatura de refrigeração, né? Porque pelo menos espera que esteja em refrigeração.
Você acredita que seja viável a utilização em quanto tempo? E se existe alguma tabela, porque eu estou falando isso como uma pessoa leiga, tá certo? Eu digo não tão leiga, né? Porque eu sou nutricionista, mas eu estou fazendo essa pergunta como uma pessoa que tem a curiosidade de saber quanto tempo é que eu vou poder utilizar esse leite de coco, esse leite de amendoim, se eu fizer, né, em temperatura de refrigeração. E se existe alguma referência científica específica de alguma sociedade que seja formada por pessoas vegetarianas que já tenham esse dado, que a gente quer trabalhar logicamente também com questão científica, comprovada, né? Isso. Até agora a gente ainda não tem tabelas de referência com esses valores. Mas eu acredito que vá mais para frente aí vai ter muita pesquisa, porque tem muitos estudantes aí fazendo TCC, até mestrado e mais com relação à alimentação vegetariana. Então acredito que mais para frente vai ter. Mas por enquanto a gente não tem. E eles realmente são bem sensíveis. O leite de coco, ele é o mais sensível. Então, assim, eu realmente sempre oriento. Se você vai fazer e sabe que não vai consumir, já congela. Porque ele vai ficar, assim, uns 3 a 4 dias no máximo. Ele já vai começar a fermentar, tá bom? E fica rancifica por causa da gordura? Não rancifica. Não. E ele fica legal assim, eu até gosto às vezes de deixar ele passar, porque ele fica como uma coalhadinha. Ele fica ácido mesmo, ele fermenta, fica ácidozinho. E aí eu gosto de colocar, assim, ou eu coloco um probiótico antes, ou eu deixo ele fermentar naturalmente e ele fica mesmo com aquele gostinho de fermentadinho, tipo coalhada, fica bem gostosinho. Mas assim, pensando numa unidade de alimentação, a gente não pode trabalhar com isso, com essa possibilidade, né? Por isso que eu Definitivamente não. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque a gente preocupa logo assim, bom, vou fazer um treinamento com os colaboradores. Vou mostrar a opção de se fazer ou leite de coco ou leite de amêndoas. Mas eu preciso dar uma referência de quanto tempo que você vai poder usar isso. Nesse caso, a gente, já que não tem alguma comprovação diferente, a gente usaria a nossa legislação mesmo, com os prazos que a gente já tem, né? Não consumo mais imediato possível, de repente, mais imediato. Fazer só pro dia e congelar. Né? Isso. E por que ele tem esse prazo tão pequeno? Principalmente porque ele é muito manuseado. A gente vai usar o voal, né? Então, assim, para coar, então, quanto mais a gente manuseia, mais a gente vai tendo esse tempo aí menor. Então, por exemplo, o leite de castanha de caju, para mim, ele é o mais prático e o mais gostoso. E você não vai precisar coar. Então, você vai botar a castanha de caju de molho, liquidifica ali com um pouquinho água, aí vai virar um creminho. Esse creminho é o creme de leite. Aí você pode usar aí para o creme de leite, nas receitinhas até de Natal que a gente tem de creme de leite, pode usar normal, que a consistência vai ficar a mesma coisa. E aí, o que eu faço? Nessa consistência de creme de leite, eu gosto de colocar nas forminhas de gelo, nos cubinhos de gelo. E aí eu congelo e aí vou descongelando e aumentando. Ou já nessa parte que ele tá creminho, você já dilui na quantidade total e fica o leite. Então, você diminui o manuseio, então ele tem um tempo de durabilidade maior, né? E como ele é ali da castanha, ele vai fermentar, o coco seco ele é fresco, né? A castanha ela já é seca. Então também vai aumentar o tempo aí. Embora ele saia um pouquinho mais caro, né? Mas ele tem um tempo aí maior de durabilidade. E também é bem neutro, dá pra gente usar bastante. Ok. Ana Zélia, a gente infelizmente está chegando no finalzinho aqui do nosso tempo. Mas foi tão bom. Eu queria te pedir duas coisas. Uma é que a gente, de repente, escolhesse alguma das suas receitas e tu passasse para a gente poder postar no site da Prisma. Uma dessas que são que todo mundo gosta, né? Talvez brigadeiro, não sei. A gente pode combinar. E outra para te falar um pouquinho sobre o teu workshop, né? Como é que ele funciona. Sim. Quais receitas que tu ensina? Tá bom. Mudou tudo agora, né, com essa pandemia. O que era presencial, que a gente tinha um momento bem gostoso, que era o da degustação, que era o principal, a gente não vai poder fazer. Nossa, então, a melhor parte. A melhor parte. E aí, assim, a gente vai mudar um pouco. Eu tô pensando ou se eu faço gravado e coloco numa plataforma,
ou se eu faço ao vivo e aí a gente vai participando. Mas, de qualquer forma, ele vai acontecer na primeira semana de dezembro. E os pratos, eu vou falar aqui o que eu vou fazer dos pratos, né? A saladinha agridoce de repolho, o salpicão com a carne de jaca, a salada caprese, onde a gente vai fazer o queijinho, salada de batata no molho de maracujá, que fica bem legal, com uma Vai crostinha ficar bem muito bom. crocantezinha também, fica muito bom. O salpicão, que também é tão famoso aí, né? A farofa agridoce crocante, batalhoada, que aí entra no lugar da... Ah, isso, bacalhau. Isso, do bacalhau, a batalhoada. A quiche cremosa de palmito. E de sobremesa a gente vai ter o bolo de nozes, os biscoitos de gengibre, que eu coloco aí principalmente por causa das crianças com os contos de Natal, né? Então é bem legal aí para fazer os Isso. biscoitinhos pro Papai Noel, para esperar a chegada dele. Pudim, que não tem como errar. Se tem pudim, tá tranquilo, né? Todo mundo gosta também. Todo mundo gosta. A gemada, que também é ótimo aí para as noites frias de Natal. O danete cremoso de chocolate e o pêssego assado com amêndoas. Então, esses são os pratos que vai ter. Nossa, foi. Bateu fome. Ai, bateu, né? Salivei. Pois é, ai, que bom. Que bom. Então, esses vão ser os pratos do workshop. Ainda vou divulgar direitinho como é que vão fazer quando vai abrir. Mas, assim, vai ser muito bom. E é muito bom, mesmo que você não seja, quem está assistindo aí, não seja vegetariano ou vegano, para você receber pessoas vegetarianas e veganas e ter aí uma ceia mais inclusiva, né? Para trazer um pouco mais de sabor para essa pessoa que com certeza vai chegar achando que não vai comer coisas gostosas ou vai ficar muito por fora dessa ceia. Vai ser uma surpresa muito legal. E para quem já é vegetariano e vegano, para você surpreender sua família também. Para mostrar que a alimentação sem carnes ela é muito saborosa, muito gostosa e apetitosa, bonita de se ver e gostosa de comer. E para o empresário que está meio ainda Isso. fora dessa, hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Né? Servir no restaurante, oferecer outras opções para poder ganhar esse público que está sedento de ter novidades. E é um caminho sem volta, né? Se você não der opções agora, só vai aumentar. Mais pra frente você vai ter que se adequar. Então, quanto antes você se adequar, melhor. Mais público você vai ter. A partir do momento que aquela pessoa sabe que você tem uma opção, você vai ganhar outras pessoas. Você vai ganhar sempre mais indicações. A gente sabe que a indicação em qualquer área de trabalho conta muito pro profissional, né? Então, se a gente sabe que tem opções, sempre vai ser mais procurado aquele local. É muito fácil de estar incluindo. Então, opções congeladas, você sempre vai ter ali pronto e você vai conseguir atender aquele cliente ali de uma forma simples e você pode ter certeza. Esse cliente, ele é um cliente que ele é muito fácil de ser agradado. Quando ele sabe que tem uma opção, ele vai ficar muito feliz. São pessoas, assim, com muita compaixão, com muito amor. É um público muito diferenciado. Se você é uma cativar forma, de fidelizar essa clientela, de fidelizar essa clientela. E é com muito pouco. Isso mesmo. É com muito pouco que você cativa esse tipo de cliente. E você vai cativar ele e vários outros. Que é um público que se conversa muito, a gente gosta muito de comer em lugares diferentes, compartilha mesmo. Então, o que é bom, compartilha mesmo. Então, para você aí que trabalha com essa área, tenha sempre opções, que você vai crescer, assim como o mercado está crescendo aí nessa área. Que bom. Estamos chegando ao fim, Dona Zélia, um apertinho no coração. Foi muito bom. A gente agradece muito a sua presença. Sempre muito Eu que agradeço. Vê-la mesmo que à distância, né? Sim. Sinta-se acolhida e abraçada por nós. Obrigada. Só te agradecer mesmo, Ana Zélia, foi ótimo. A gente aprendeu muita coisa, tenho certeza que as pessoas também vão aprender. Sem dúvida. Então, que bom. E espero que a gente tenha outras oportunidades de compartilhar nossos conhecimentos aí e ajudar as pessoas que precisam e querem ter uma alimentação diferenciada. Tá bom? Com certeza. Sucesso no workshop também.
Já vou Obrigada. começar a fazer suas receitinhas. Vou testar, tá? Pode aí testar. a E aí gente vai vai me conversando. falando. Isso, a Não gente vai tem erro. conversando para te passar a receita para a gente postar lá pro pessoal. Tá bom? Um Combinado. grande abraço. Gente, muito um obrigada. beijo grande. Um beijo. Pessoal que está nos Vamos- acompanhando. Vamos fazer a obrigada nossa pelo- foto? Vamos sim. Ai, assim, faz aí, peraí. Tirei os Tá bom. óculos, vamos fazer uma carinha bonitinha. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá. Foi. Oh, Meninas, obrigada. ó, Tu pra me mim manda foi foto, uma sério. Manda, pode deixar. Eu Tá. só queria expressar a honra que foi ser convidada por vocês, que vocês realmente assim são símbolos na minha formação e que eu vou levar para sempre os conhecimentos aí que eu aprendi com vocês. Realmente eu tenho uma admiração e um carinho enorme. Para mim foi uma grande honra, um privilégio ter sido convidada. Obrigada. Espero A ter gente agregado aí o que agradece, vocês precisavam. muito, muito Tá mesmo. bom? Estamos felizes com a sua participação e agradecemos todos que ficaram conosco até agora. Obrigadão. Que um bom. abraço. Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Até mais. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Sucesso. Para vocês também. Obrigada.